Isso, já voltei a gravação. Pode continuar. Tá bem, então eu vou abordar aqui que pesquisas científicas recentes mostram que pessoas autistas têm risco significativamente maior de ideação e comportamento suicida em comparação à população em geral, né? Esses estudos, eles apontam que até 8 vezes mais chance de morte por suicídio e que cerca de um entre cada três autistas já relatou pensamentos suicidas ao longo da vida, o que é bem incidente, né? Um em cada três é algo que a gente precisa se preocupar e ter esse olhar mais atento. E quando a gente fala nesse nível um, são aquelas pessoas que conseguem mascarar as suas dificuldades. Muitas vezes, na escola, no trabalho, esse risco ele é ainda maior, porque vem a questão do bullying, vem a questão de elas não se compreenderem, elas não terem a compreensão de quem está do lado, e aí elas fazem um esforço ainda maior para camuflar aquilo que elas estão sentindo, né? E essa camuflagem para a pessoa autista ou que é portadora desse transtorno, ele vai gerar o quê? Emocionalmente falando, vai gerar desgaste, vai gerar ansiedade, esgotamento e a sensação pior que é a sensação de não pertencimento. E essa sensação é a que hoje a gente tem a torta e a direita, né? A gente vê aí as pessoas, elas não conseguem se sentir enquadradas, elas não conseguem se sentir aceitas, e aí vem toda essa questão emocional que leva a esse desgaste e futuramente a essa ideação suicida. Então, muitas pessoas do nível um, elas crescem sem diagnóstico ou sem o apoio adequado. Elas sentem que são diferentes, mas não entendem o porquê. Acabam se esforçando a se encaixar em padrões e muitas vezes esses padrões não são aceitos. Isso gera uma dor silenciosa, não tem palavras para explicar a si mesmo, não se sente compreendido, viver em constante estado de alerta, né, sensorial. Muitas vezes o que a sociedade interpreta é até como preguiça, falta de interesse, e na verdade nada mais é do que o esgotamento, a exaustão emocional daquele ser. E o silêncio, ele é perigoso, né? É por isso que nós, enquanto família, rede de apoio, sociedade, nós precisamos aprender a escutar o outro de verdade, né? E escutar e não julgar. A pessoa que ela está passando por esse momento, ela precisa primeiro do nosso acolhimento e muitas vezes da nossa instrução, mas a instrução de forma positiva, né? Nesse momento a gente não pode ser o julgador, a gente tem que ser o acolhedor. E a boa notícia é que existem fatores de proteção muito eficazes para isso, né? E que podem ser aplicados no nosso dia a dia. Um deles é dar a essas pessoas a sensação de pertencimento. Todos precisam se sentir aceitos no lugar em que estão. A pessoa autista, ela basta ter uma pessoa de confiança, um espaço seguro, um interesse respeitado para que ela já tenha esse sentimento validado. Previsibilidade é outra coisa importantíssima para essa população. Eles precisam de rotinas claras, avisos de mudança, ou uma lista visual, agendas, né? Ou pessoas ali, a nossa rede de apoio, que fiquem cobrando que essas rotinas sejam cumpridas, porque isso favorece que ela tenha uma regulação das suas emoções. Dar a essas pessoas também autonomia. Não é porque uma pessoa é autista ou tem algum tipo de transtorno que ela não pode ter a autonomia dela validada. Então, a gente precisa dar escolhas para essas pessoas, escolhas reais, respeitar as preferências. E uma frase que a gente pode ter em mente e usar nesses momentos é: você prefere falar agora ou mais tarde? Isso daí pode mudar o dia de alguém, né? Às vezes você está ali numa conversa e você lançar essa frase ajuda a pessoa a sentir que ela está sendo ouvida, que ela está sendo validada e que aquele sentimento dela é importante para alguém.
certo? E a gente também ter um apoio adaptado. Hoje a gente, graças a Deus, já tem tido aí, visto uma implementação na nossa sociedade de uma adaptação, seja em escola, seja em clínicas, hospitais. A gente tem tido uma melhora nesse quadro, mas a gente ainda tem muito a evoluir. Como a implantação de clínicas sensoriais, os atendimentos mais longos a essas pessoas, possibilidade de teleconsulta, facilitar, né, com que eles tenham acesso à rede de apoio, à rede de saúde, enfim, é um respeito também à forma da comunicação da pessoa. A consulta do autista, por exemplo, ela não pode ser uma consulta igual a de uma pessoa comum. Ela precisa ter a sua particularidade respeitada. E o que a gente pode fazer em relação a como a gente se pergunta e tenta entender se há um risco, né, um possível risco para o suicídio. Muita gente tem medo de perguntar, né, achando que vai plantar a ideia. E isso é um mito que a gente precisa vencer. O que salva vidas é a gente agir de maneira direta e literal. E quando você vê aquela possibilidade, é perguntar de fato: você está pensando em se matar? Se a resposta for sim, a primeira coisa é agradecer a confiança por ela estar compartilhando esse sentimento. E a gente pode falar assim: obrigado por contar, eu estou aqui com você. É importante a gente não minimizar, como eu já falei, né? Caminhar junto dessa pessoa para a gente construir um plano de segurança para ela. Certo? E esse plano de segurança, o que poderia ser? Um plano de segurança é algo que tem que ser prático, né? A vida dessa pessoa, a pessoa tem que ter um acesso nos momentos mais difíceis. Então, para autista, funciona melhor se ele for visual e concreto. E o que que a gente pode fazer? A gente pode estabelecer aí esquema como escalas de cores, a gente pode tentar deixar a pessoa num ambiente com uma luz, por exemplo, uma luz verde, uma luz amarela, uma luz vermelha quando ela está em crise. Assim, a gente pedir para que ele nomeie para a gente, eu vou ficar aqui, vou colocar a luzinha verde. A luzinha verde eu estou me sentindo tranquilo. A luzinha amarela já estou com um pouco mais de dificuldade, o verde ou o vermelho para que a gente já fique naquele alerta e já esteja ali como um suporte mais rápido. Um kit sensorial, por exemplo, que a gente pode fornecer, fone, abafadores, óculos escuros, algum objeto que gere conforto. Tem crianças que gostam de paninho, naninha, enfim. Tudo isso a gente pode abrir mão, lançar mão, para que a gente dê esse conforto para o autista. E também descobrir o que aquela pessoa tem mais interesses. Tem crianças, adolescentes, adultos que a gente sabe que tem um maior interesse em música, vídeo, alguma atividade ou acesso à natureza. Ali a gente também pode traçar esse plano para que a gente também leve essa pessoa a um lugar tranquilo, faça algo com que ela se identifique mais. E estar sempre com pensamento e frases prontas, como por exemplo, você está mal? Por favor, me deixe ficar do seu lado, confie em mim, eu vou lhe ajudar, eu vou estabelecer junto com você uma saída para que você supere tudo isso. Então, de fato, essas palavras positivas que às vezes podem parecer clichê ou já batidas demais, elas de fato fazem, né, com que a regulação emocional da pessoa, com que ela tenha mais estabilidade, com que ela sinta realmente confiança de estar ao seu lado, de contar com você e você ser um alicerce para ela se reerguer nesse momento aí tão vulnerável. E a gente também tem que se alertar a algo muito importante para essa nossa população, que é o controle dos meios, né? Se atentar em manter objetos, medicamentos, tudo que puder ali facilitar essa ideação suicida, a gente tem que já se antecipar
e fazer, né, manter a distância, esconder, enfim, a gente precisa também se colocar naquele papel de ajudador dessa forma, de dificultar esse acesso para essas pessoas. E então, agora eu vou para a parte do papel da família, né, e da rede de apoio, que é, como eu já havia falado, a família ali às vezes é uma ponte direta, né, da pessoa, então a gente tem que usar uma comunicação clara dentro de casa, sem rodeios. Às vezes, nessa própria série que a gente viu, Adolescência, lá mesmo a gente viu que o que ocorreu com aquele adolescente foi por uma falta de comunicação dentro de casa. Os pais, muitas vezes, né, a gente tão atarefado nas tarefas do dia a dia, deixa as crianças na comodidade das telas, dos telefones, dos videogames e se esquece de conversar, de se inteirar da vida daquela criança, do adolescente, de saber do que ela gosta, do que ela está passando no dia a dia escolar, com os relacionamentos que ela tem, com os amigos. Então, essa comunicação clara dentro de casa é um dos primeiros pontos a se levar em consideração. Fazer esses check-ins diários, como eu falei, né? A gente pode falar. E aí, como você tá hoje? Você tá no verde, no amarelo, no vermelho? Como que eu posso te ajudar? Criar códigos simples. Hoje a gente tem adolescentes que utilizam muito emojis para se comunicar, né? Então a gente também pode se atentar a isso. Nessas conversas, às vezes a gente sabe que tem um pouquinho da rigidez do autista, então às vezes eles se comunicam também através dessa linguagem de emoji, e a gente tem que estar atento a isso também. E como sempre, né, a gente precisa valorizar e participar dos interesses da pessoa autista, garantir ajustes na escola, no trabalho. Os pais, os responsáveis precisam ir, né, nos locais em que a pessoa está inserida e também já deixar esse ambiente a par do que está acontecendo dentro de casa. Isso é importantíssimo. E aqui eu vou me encaminhar para encerrar. E o que eu tenho para dizer hoje na minha mensagem é que prevenir o suicídio é criar uma vida que vale a pena ser vivida, né? Para pessoas autistas, isso significa respeitar sua forma de ser, oferecer previsibilidade e acolhimento e celebrar os seus interesses e talentos. E o Setembro Amarelo nos lembra que a vida importa. E eu quero que vocês saiam daqui lembrando disso. Perguntar salva, escutar salva, respeitar salva. E hoje mesmo eu quero estar aqui me dispondo a vocês, né, para contar comigo nessa jornada, nessa caminhada. Estou muito feliz aqui de compartilhar um pouco desse conhecimento e eu acho que se alguma vida for tocada através dessa nossa roda de conversa, ou se várias forem tocadas, aí já é motivo de uma grande celebração, porque é, ninguém está sozinho, né? E isso é algo que a gente precisa ter em mente, que a vida, ela vale a pena ser vivida sim. Ok, parabéns, muito boas colocações. Alguém, Isabel, quer falar alguma coisa? Maurício? Eu acho que temos que compartilhar essa live, porque muito aprendizado de todos nós profissionais, esse intercâmbio, assim, nossa, maravilhoso, né? Não posso dizer, um foi melhor, o outro ponto foi melhor, porque todo mundo trouxe diferentes questões e, nossa, excelente. Esse olhar, essa questão de não ter medo, né? No que se refere ao suicídio, de uma maneira até delicada, mas se pontual, a gente pode estar prevendo. Essa Muito realmente, importante, muito essa live esclarecedor. foi maravilhosa. Fala, Maurício. Compartilhem, Fabiana, compartilhem. o reforço positivo, aquelas frasezinhas que podem ser piegas ou não, elas atrelam, elas agregam, elas geram confiança e elas são muito importantes dentro desse processo para as pessoas terem coragem de sair desse lugar dentro deles e colocar aquilo para fora para que realmente possa fazer. E aí a gente percebe que ouvir, escutar, prestar atenção, dar valor é agir.
Me Isso é uma ajuda. forma de ação. Então, é uma forma de ação que não precisa nem de palavras, né? É só acolher. Exato. Verdade. É isso. Faço do Maurício essas palavras, essa questão do reforço positivo, como nutricionista na questão da seletividade alimentar, a gente usa. É uma Uhum. das técnicas, o reforço positivo, quando se trabalha a Aham. seletividade. É incrível, né? Para tudo, é uma boa ferramenta. Nosso encontro, né, está chegando ao fim e foi maravilhoso. Começamos com um depoimento de mãe, uma mãe atípica, para mostrar para gente, né, como é o dia a dia, como é difícil. Na, Passamos na pela prática. nutrição. Passamos pela nutrição, passamos também pela parte, né, da psicologia em si, de acolher o sofrimento. Tivemos o Maurício falando sobre a questão estrutural, né, cerebral, lá desde a adolescência, a formação ali daquele ser, né, com agora com a doutora Fabiana, né, passando a questão da psiquiatria, a questão de realmente ter um olhar diferente, né? E por fim, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sou Rosinere, para quem não me conhece, mas aqui na cidade e na região eu sou conhecida como Nerinha. Em Minas, né, a gente tem muito o apelido, né, como se diz assim, era para ser um segundo nome, mas acaba sendo um primeiro. E eu trabalho, né, eu tenho especialidade na neurociência e busquei aperfeiçoar no cérebro da criança e do adolescente e passei, né, a integrar aí a parte da neuroterapia. Hoje eu trabalho, eu também sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga, e hoje eu trabalho, né, na clínica tanto com crianças como adolescentes e adultos. Mas a minha fala aqui é a parte mais prática do autismo nível 1. Eu vou pegar um pouquinho da fala da Fabiana. Porque é uma parte mais prática. Eu trabalho muito com a intervenção. Eu não trabalho muito com avaliações para relatórios, mas eu trabalho mais com a intervenção. E como é difícil ouvir tanto adolescentes quanto pessoas adultas, como eu tenho uma de 45 anos que chegou para mim, simplesmente com uma pergunta. Nerinha, eu só quero saber por que que eu sou diferente. Eu já pensei em muitas coisas. Eu já pensei em tirar minha vida, eu já pensei em me isolar, eu já pensei em estar no meio de pessoas. Às vezes, eu observo o que que o outro está fazendo para eu fazer igual porque eu nunca tinha pensado em fazer daquele jeito. O meu modo de pensar é muito diferente, o meu modo de agir é muito diferente. A parte, né, social, de habilidades sociais, é uma parte que a gente percebe que é muito aquém, e todos que chegam aqui falam: eu gostaria muito de ser ouvido, eu gostaria de ter amigos, eu gostaria muito de fazer parte do grupo da escola, eu gostaria muito de fazer parte do grupo dos adolescentes, às vezes o jovem, como eu, né, peguei aqui um jovem que como se diz, né? Você olha para ele e fala assim, como assim essa pessoa é autista? Porque o nível 1, como a doutora Fabiana falou, é muito complexo, porque ele tem todo o cognitivo preservado. E a gente olha e passa assim a julgar aquela pessoa simplesmente pelo cognitivo e não olha o sofrimento que ele tem por trás de toda essa parte cognitiva desenvolvida.
Então, a parte prática que eu gostaria muito de deixar, principalmente para aqueles que estão, né, aqui nos ouvindo, para levar para o outro, para levar para fora. Muitos de vocês são pais atípicos que estão aqui. A gente sabe que o autismo tem né, um viés genético e hereditário. Então, possivelmente, dentro das famílias, pode ter alguém que seja autista nível 1 e nós nunca percebemos. E às vezes, o que a gente acha que é diferente, que acha que ele está sendo é, né, muito rígido, talvez é uma rigidez de um traço autístico, ou então ele não é um autista, mas ele tem traços autísticos que leva também a um grande sofrimento. Então, essas pessoas que a gente possa olhar para elas e não julgá-las, mas agora acolhê-las. Talvez muitas estão gritando por socorro. Eu dou assistência a uma escola, né, eu estou com um trabalho com a prefeitura, e em uma das escolas, né, da prefeitura, uma criança, eu fui chamada para poder olhar, porque ela era uma criança que tinha todos os traços, né, muito parecidos com autismo. E aí eu, né, conversando com a mãe ali, alguma coisa para fazer um encaminhamento, a mãe falou comigo, falou assim: "Não, ela não tem nada. Ela é minha cópia. Eu sempre fui assim, a vida inteira. A gente aprende a viver dessa maneira." Então, na fala dessa mãe, eu percebi o sofrimento que ela carrega desde a infância dela. E hoje ela já é mãe e ela adaptou-se ao sofrimento dela. Então, pode ser que muitos também estejam dessa maneira e que nós saibamos agora ter um olhar diferente, ter um olhar acolhedor, ter um olhar de escuta também, aquela posição de escutatória. A gente fala muito, mas exerce muito pouco a escutatória. Quando a gente escuta, às vezes, antes da pessoa terminar, a gente já vai com uma outra fala. A gente nem percebe que a pessoa ainda não terminou e já bloqueia aquela fala. Tem um caso, né, que eu estou na intervenção com a pessoa, que é uma pessoa que ama ler. É um jovem que ama ler. O hiperfoco dele é leitura. E aí o que ele falou comigo é: eu não tenho ninguém para compartilhar as minhas leituras, porque todas as vezes que eu vou falar dos livros que eu estou lendo, as pessoas viram e falam: aí, vem você com esse livro de novo. Vem você querendo falar de livro de novo. E aí, esta mesma pessoa já falou para mim que muitas vezes ela questionou que valor tem a vida dela. Se o que ela gosta de fazer, ela não pode compartilhar com outras pessoas. Então, talvez a gente ter também aquele acolhimento de escutar, de deixar a pessoa falar sem julgar, simplesmente por ela estar ali desabafando em algo. Talvez seja uma conversa que ela gostaria de ter e nunca teve a oportunidade. Então, eu acho que esse mês, né, de setembro, estamos acabando, mas a gente poderia também passar
a ter esse olhar diferente, a olhar para os nossos entes queridos, para aqueles que estão do nosso lado, talvez com traços autísticos, talvez até mesmo pedindo um socorro. E é o que o Ione falou. Se eu percebo que ele está pedindo um socorro, por que não ajudar? É por que não já pedir uma ajuda para ele? Ir até um profissional, conversar com alguém, falar daquela pessoa que ela está precisando, se eu não tenho condições de ajudá-lo. Então fica aí essa minha fala, é mais para a gente integrar isso aí e ter esse olhar mais diferente. E aí, eu queria, né, agradecer imensamente. Teremos aqui agora, né, aberto, se alguém quiser fazer alguma pergunta para algum dos convidados, alguma pergunta pessoal ou que seja também de família, se a gente puder colaborar, será muito bem-vinda a sua pergunta. E também podem abrir o microfone, podem perguntar ao vivo se quiserem, mas eu já deixo aqui o nosso agradecimento a todos vocês que tiveram presente aqui. Em nome, né, da Dor e Amor, Sandra está aí, mas eu quero agradecer imensamente, agora agradecer como Nerinha, a Isabel, a Fabiana, ao Maurício, a Ione, que se dispuseram para estar aqui, e a Lorena, que sempre é uma grande parceira. Foi maravilhoso, tivemos aqui conhecimentos fantásticos e eu me coloco também à disposição no dia que vocês também precisarem de alguma fala, de alguma coisa, eu também me coloco à disposição. Sandra, agora é com você. Seu microfone está fechado, Sandra. Boa noite. Ai, tá dando eco. Deixa eu sair do notebook aqui. Então, como vocês sabem, o pessoal aí, os profissionais maravilhosos que estiveram com a gente aí, foi uma coisa bem corrida, foi uma coisa, né? Eu confundi um pouquinho aí o sábado, achei que seria dia 30, o próximo sábado. E o dia 30 vai dar na terça-feira. Mas o importante é que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Nós tivemos aí pessoas maravilhosas, com conhecimento excelente, que trouxe muita riqueza para nós, né? Mãe atípica, autistas de nível 1, porque, como a Nerinha falou, tem muita gente que não assumiu, mas tem as características, né? Então, eu acho que é uma forma até da gente poder olhar um pouquinho mais para a nossa realidade. Será que eu não sou uma dessas pessoas aí? Ou às vezes eu nunca tive a oportunidade de escutar que isso é tal situação, né? Então, para mim é normal ser diferente, para mim é normal, é assim mesmo, como ela falou, eu já acostumei a viver dessa forma, então ele também vai acostumar, né? Só que a nossa realidade hoje em dia é outra, não é a realidade que eu vivi antes, né? E cada pessoa tem uma realidade diferente. Eu quero só agradecer a todos vocês que puderam estar trazendo tanta informação valiosa para a gente hoje. Gratidão, gratidão a todos que participaram. Gratidão, Nerinha, por ter sido meu braço direito, esquerdo. Muito obrigada. E só agradecer mesmo a todos pela oportunidade de estar conectando vocês, conectando nós, né?
com conhecimento. Isso é muito bom, né? Você se dá a oportunidade de ter conhecimento, porque às vezes é, a gente tem ali uma pessoa valiosa, mas você não se dá a oportunidade nem de escutar. Então, quem esteve aqui, quem se deu a oportunidade de escutar tanta coisa boa, muito obrigada também. Deus abençoe vocês e até o próximo, né? Deus abençoe que teremos muitos outros. Com certeza. Meu áudio está fechado ainda não, né? Não, Sandra, aproveita, nós vamos ter um logo, logo, mês que vem. Outro tema, mas estaremos lá. Belzinha, muito obrigada. Deus te abençoe, viu, E minha onde linda? que vai ser, Isabel? Então, eu Diana. preferi que Sandra fizesse as honras. Vai ser aqui na Flórida, numa igreja. Você pode dizer, Sandra, por gentileza, o próximo evento? Sim, Sobre o Outubro Rosa. sim, dia 11 de outubro nós vamos ter o encontro. Nós vamos ter, olha eu, como se eu tivesse aí, né, Bel? Você está Ah, sempre aqui. então, dia 11 de outubro, vamos ter um encontro, Outubro Rosa, abordando um pouquinho, né, sobre a importância da prevenção do câncer de mama. Belzinha vai estar lá, falando um pouquinho da importância da alimentação saudável, né? E a gente Isso. vai. Maurício, você está convidado, doutora Fabiana, se estiver por lá pela Flórida. Deixar. Então, eu acho que é muito válido a gente ter essas oportunidades de estar conectando a sociedade com informação, né? E quem puder ir, quem estiver aí por perto de Margate, de Pomba, no The Field, apareçam, que vai ser muito bom. Vai ter um cafezinho bacana lá. Eu sei que a igreja chama COA, mas eu não sei o endereço assim de cabeça, tá? É a mesma igreja do ano passado, não é? É a mesma igreja do ano passado. Se não me engano, pela Sample. Na Sempa mesmo. Vai lá para o final. Eu sei lá, mas não Sim. sei explicar também. Mas é só jogar no GPS, gente. É fácil, fácil. E lá no O mundo Instagram vai para a também sua está esquerda. todo mundo convidado que puder participar, vai ser maravilhoso, viu? Esse Pode evento deixar. será Agradeço. apenas presencial? Esse será É. presencial. Hum. Eu vou estar Poderia só ter de uma. coração. Aí uma sugestão, Sandra, uma coisa a pensar, né? Ter alguém que pudesse gravar para jogar também. Sim, ótima ideia. Vou falar com a Jeane, com a Ou Isa quem lá. sabe, ou quem sabe não faz online e presencial. Pois é, mas aí eu já te falei, você que tem que me ensinar, porque eu não sei. É, vai ser Pois é, sobre qual é o... o câncer em geral, não só o câncer de mama, ou só o câncer feminino. Câncer em geral, o tema, né? Vai ser muito importante. É importante E vai... também, né, nesse momento de uma neoplasia, né, uma patologia dessa maligna, para a gente abordar também essa questão da saúde mental nesse momento Isso, que é tão fragilizada e isso, que se a saúde mental também tiver tão afetada quanto a patologia física, né, leva à exacerbação dos sintomas e o exatamente. prognóstico é bem pior, enfim. Isso é bem importante. As Excelente fases ponto. da negação, luto, quer dizer, todas Isso. essas outras fases que estão envolvidas aí no processo de aceitar a doença, né? São importantíssimos você ter o suporte emocional ali. Até o suicídio também, né? É, até. Verdade. Pois é, amores. Então, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Uma ótima noite Até para todos. mais. Boa noite. Beijo a todas. Tchau, Veja a todos, Beijo, tchau. Foi um amor. gente. prazer. Obrigada. Um abraço. Vai. Tchau. Pessoal, muito obrigada.